Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, pessoal, review da semana, episódio que assim, que acho que muitas pessoas estavam esperando, eu particularmente estava, episódio de Kalos, 25 anos de aniversário aí, né, do anime Pokémon, completando aí seus 25, espero chegar nos 30, e seguimos em frente. Acho que vai ser um episódio bem bacana de revisar. Lembrando que eu não vou fazer duas reviews, vou fazer uma só. Esse episódio eu vou resumir pra vocês. E eu quero muito mais conversar sobre ele do que resumir. Então, os fatos que vão acontecendo, vou ser muito direto, principalmente sobre a batalha. Tá? Vamos conversar? Vamos lá então pra mais uma review da semana. Me diga seus comentários lá embaixo. Não esqueça de deixar seu like. Bora lá então para mais uma review. Bom, pessoal, o episódio começa com Ash e Go indo para Kalos. E é bem legal que assim que eles chegam em Kalos, a gente já tem aquele momento da escada rolante. Pois é, porque é o aeroporto de Kalos. E assim, eu preciso dizer que tudo de Kalos foi mantido, tá? Então assim, desde o estádio da Liga Pokémon, ao aeroporto, enfim, tudo está mantido da mesma forma. Então você vai ter altos flashbacks com esse episódio, com certeza. E a escada rolante, não tem como, né? A gente tem aquele momento da Serena e do Ash na nossa cabeça, por conta da escada rolante, que é aquilo, né? Identidade visual é tudo. Enfim, e o Go vai para um lado, o Ash vai para outro lado. Eles vão se dividir agora em Kalos. Por quê? Porque o Go, ele quer capturar alguns Pokémon, enquanto o Ash tem uma promessa aí que ele quer cumprir, que é visitar Clemont e Bonnie no ginásio de Lumiose. Então, vão fazer isso aí. O Go falou que assim que ele capturar alguns Pokémon, ele vai pro ginásio. Tudo certo, tudo legal, perfeito. E aí, o Ash, ao caminhar pro ginásio, ele acaba vendo no telão uma apresentação, uma entrevista da Drasna. A Drasna cedeu uma entrevista dizendo que ela conheceu esse menino Ash, aí ela viu algumas lutas dele, e ela tá impressionada, e é o adversário, né, dela agora. E o Ash acabou tendo contato ali com a adversária por esse telão mesmo, por conta dessa entrevista. E a Drasna diz que está bem empolgada para conhecer o Ash, poder batalhar com ele, e obviamente resolver essa situação toda, né, para ela poder ganhar, pelo menos é o que ela mais quer. E aí é bem legal porque logo depois a gente já tem um momento que aparece a Diantha, mas parece que é só uma coisa meio como se fosse uma transição de cena, assim. Então, não exatamente que ela está no Mundial, mas eu ainda acredito que ela deve estar, tá? Bom, o Ash no ginásio, chegando lá, ele encontra o Clemont. Ao chegar no estádio, o Clemont estava batalhando com um treinador usando um Lick. Então, provavelmente, né, colocando o Clemont ali ainda na sua posição de líder de ginásio, onde ele cumpre esse papel. É mostrado o Ash nos traços de jornadas e o Clemont e a Bonnie também é mostrado no flashback, mas a Serena não. Inclusive, falando de Bonnie, a Bonnie não está no ginásio. A Bonnie está fazendo algumas comprinhas aí na cidade. Ela vai encontrar com o Go. Pois é. Bom, já quero resumir o Go. O Go, ele acaba encontrando um Froakie. E esse Froakie dá um pouquinho de trabalho pra ele, porque ele quer capturar o Froakie. E ele consegue capturar o Froakie, graças a algumas dicas ali da Bonnie, que já teve um contato próximo com o Froakie no passado. E aí o Go consegue capturá-lo. Vamos falar disso mais tarde. Bom, aí o Go diz que agora que ele capturou um Pokémon, ele pode ir pro ginásio. E a Bonnie fala, olha, se você estiver indo pro ginásio de Lumiose, eu posso te levar até lá. Meu irmão é o líder do ginásio. Aí o Go fica tipo, o quê? É seu irmão? E aí começa, né, toda aquela conversa de comadres ali e eles vão até o ginásio. No ginásio, o Ash tá bem empolgado por ter reencontrado com o Clemont. E o Clemont acaba revelando que o Bunnelby dele acabou evoluindo para Diggersby. O Ash mostra os Pokémon que ele está treinando no momento. O Dragonite já chega abraçando o Clemont, enquanto o Clemont fica impressionado com o Dracovish, porque é um Pokémon que ele nunca viu. Então, é um momento ali, né, interessante. E assim, logo depois, Go e Bonnie acabam chegando também no ginásio. A Bonnie acaba interagindo com o Dracovish, ela gostou muito do Pokémon também. É bem legal que quando o Go chega, ele acaba mostrando o Froakie para o Ash. Mas o Ash, tipo assim, um Froakie, legal. Mas o Ash não comenta nada sobre que ele, né, já teve um Froakie no passado.
Mas esse episódio mesmo no ginásio, ele fala muito mais sobre um treinamento que vai acontecer com o Surfett inicialmente. Por quê? O Ash percebe, e o Clement também, que o Surfett está treinando um movimento por conta própria. Só que ele não está conseguindo executar. É um movimento que ele parece que está usando a energia interior dele e liberando ali pela espada, né, que seria o alho poró, e ele basicamente jogaria toda essa energia para frente. Só que ele está tendo dificuldade com isso. No caso, esse movimento é o Meteor Assault. E aí eles acabam, né? O Clement, inclusive, ele acaba conhecendo o Gol. O Gol diz que, né, ficou sabendo que ele é um grande inventor. E o Clement acaba inventando ali um dispositivo para medir e analisar esse poder que o Surfett está querendo liberar. E aí eles descobrem que o Surfett não está conseguindo executar o movimento por conta dele não ter um equilíbrio correto com a espada. Então, no momento que ele tiver o equilíbrio, o foco, ele vai conseguir executar o movimento. Por isso que ele não está conseguindo liberar todo o poder pela espada. E é muito interessante porque o Dracovish acaba meio que atrapalhando, mas também ajudando. Porque o Dracovish fica meio que hipnotizado conforme o Surfett vai tentando manusear a situação ali com a espada alho poró, né? E aí o Surfett, eu até falei isso no React, como que eu iria explicar isso, mas não tem outra forma. O Dracovish cai de boca na espada do Surfett, é isso. Porque ele fica meio que atraído por aquele movimento e é uma coisa meio boba. Esse Pokémon, ele é um pouquinho bobão e isso meio que atrapalha, mas ao mesmo tempo ajuda, porque como ele está segurando com a boca a ponta do alho poró, isso faz com que o Surfett mantenha mais o equilíbrio. E aí o Gol até faz uma analogia, né? É como se o Surfett fosse uma bicicleta, né? E o Dracovish estivesse sendo as rodinhas para que ele pudesse executar o movimento. Então, uma vez que ele consiga ficar firme sem o Dracovish, ele conseguirá usar o movimento. E aí, eles acabam tendo algumas experiências que são mal sucedidas, mas após uma batalha em dupla com o Clement, o Ash consegue fazer com que o Surfett use o movimento com maestria. E não só isso, o Dracovish ficou tão empolgado em ver o seu amigo ali, né, aprendendo um novo movimento, que instantaneamente o Dracovish aprendeu um movimento também, que foi o Dragon Rush. Pois é, após o Surfett derrotar o Luxray do Clement, o Dracovish acaba derrotando o Diggersby. Saca só, que legal. E aí o Ash fica super animado com, né, todo esse momento e diz que pretende usar esses dois Pokémon contra a Drasna. A batalha contra o Clement, inclusive, foi em dupla, mas a batalha contra a Drasna não será. Bom, no finalzinho do episódio a gente vê a Drasna treinando com o Wingstrom, o outro Elite 4, que a gente já conheceu inclusive em Jornadas, e o Elite 4 também lá de Kalos. E ela está usando a Altaria dela contra o Escavalier do Wingstrom. E é bem legal porque o Wingstrom meio que, tipo assim, subestima talvez a Drasna de alguma forma ali naquele treinamento, e a Drasna meio que já consegue derrotar o Escavalier ali com a Altaria só usando um Heat Wave. Foi bem, bem legal. E aí ela diz que está animada para, né, a batalha que acontecerá no próximo dia. Bom, aí vamos para o próximo episódio, episódio da Drasna. Esse episódio eu vou ser o mais breve possível, tá? Assim, eu preciso começar pontuando que depois que o Ash acaba conhecendo a Drasna nesse episódio, que ela vai lá, cumprimenta ele, ela inclusive ficou maravilhada em conhecer o Dracovish, porque ela só havia ouvido rumores sobre esse Pokémon, ela não sabia se existia de fato. E aí ela meio que provoca o Ash no cumprimento de mão ali, porque o Ash diz que está ansioso pela batalha, né? Mas a Drasna já, tipo assim, ela aperta a mão dele dizendo que, tipo,
Você pode até tentar, mas você não vai conseguir, né? Porque essa batalha é minha. E ela é bem casca-grossa mesmo, mas ela é muito fofa. Mas ela tem esse lance de ser um pouco mais casca-grossa, que é um lance mesmo do treinadores tipo dragão, talvez. E aí ela segue pro estádio. E o Ash com o Ixtron tá ali se preparando. O Ixtron fica maravilhado com o Surfet, que é uma coisa que a gente já tinha comentado lá atrás, que o Ixtron meio que... no Pokémon Masters, ele gosta muito do Surfet, ele quer conhecer um. E no anime ele ficou maravilhado com o Surfet. A gente já havia citado como o Masters vem tendo umas certas influências no anime Pokémon. De qualquer forma, o Ash tá preparadíssimo pra batalha, ele não tá nervoso. E ele quer usar os seus 2 Pokémon. E assim, novamente, o que eu preciso citar sobre essa batalha? Imprevisibilidade é o que eu mais senti na batalha entre Ash e Drasna. Porque todo momento eu ficava apostando que o Ash ia ganhar e recuava dizendo que o Ash ia perder. Então assim, apesar de não ter sido um episódio com efeitos como foi o episódio do Volkner, por exemplo, que foi aquela batalha psicodélica acontecendo, aquele show de informações... Foi uma batalha imprevisível. As situações nos deixava, assim, sem saber o futuro da partida. E eu acho que esse é o ponto máximo desse episódio. Você não ter certeza se o Ash ganha ou não. E o Ash acaba começando com o Surfet contra o Noivern da Drasna. É bem legal porque o Noivern, como ele tem aqueles poderes supersônicos, ele acaba conseguindo tirar, né, com toda aquela pressão, as armas do Surfet. Então a espada e o escudo meio que começam a, tipo assim, voar. O Surfet caiu, só que aí o Ash consegue dar uma reviravolta ali, fazer com que o Surfet pule entre as pedras e pegue seu escudo e sua espada para continuar lutando. E o Surfet até tenta provocar alguns danos no Noivern, mas o Noivern consegue se proteger com as asas. Ele tenta usar o seu novo movimento, inclusive, mas ele não tem muito sucesso. E ele passa a levar muito dano, inclusive, o Surfet, o que faz com que o Ash decida por recuar e ir para o Dracofish. Nesse momento, a gente tem um choque ali de mordidas entre o Noivern e o Dracofish. A Drasna decide recuar com o Noivern e manda a Altaria. Eu acho que esse é o momento ápice da batalha nas mãos da Drasna, porque é o momento que mais ficou um lance imprevisível. A gente já tinha um Surfet um pouco ferido, enquanto nós ainda tínhamos um Noivern que estava em auge, e também tínhamos uma Altaria. E essa Altaria, ela provocou bastante dano no Dracofish. O Dracofish estava, assim, sofrendo para lidar com ela. E não o suficiente, a Drasna ativa a Mega Evolução da Altaria, fazendo com que ela passe a ter mais presença em campo, aonde deixa o Dracofish mais em apuros ainda. É bem interessante porque o Ash tem as suas cartadas, né, seus as na manga. E ele acaba usando um jato d'água com o Dracofish, aonde deixa a Altaria toda molhada. E aí ela fica mais pesada. Antes disso mesmo, ela já tinha até usado, se eu não me engano, um Cotton Guard, né, que aumentou a defesa dela. E aí, nesse momento que ela, apesar de estar com a defesa em alta, ficou toda pesada por conta da água, encharcada, a Drasna ficou impressionada, inclusive, o Ash decide usar o Dragon Rush pra cima da Altaria, mas era uma Mega Altaria. O Ash esqueceu que quando a Altaria Mega evolui, ela deixa de ser dragão e voador e passa a ser dragão e fada. Ou seja, os ataques do tipo dragão não funcionam nela. E foi batata, né? E aí o Ash se viu muito, muito em apuros. E aí, o que ele decide fazer? Com o Dracofish já, tipo assim, bem surrado, decide por acabar recuando com o Dracofish e volta pro Surfet. Mas nesse momento, o Dracofish sai da Pokébola pra torcer pelo Surfet, porque se gerou uma amizade entre eles, que foi bem legal de acompanhar ali. Então, um começa a apoiar o outro. E aí, assim que o Surfet sai da Pokébola, o Surfet vai com seu novo ataque e acaba apunhalando ali a Altaria com o Alho Poró. E ela é derrotada.
inusitada. A gente não esperava, foi uma coisa muito instantânea. E aí, em seguida, o Surfette cai pelo recoil, né, do dano que ele deu. E aí, não tem como. O Ash resgata o Surfette pra Pokébola. É legal que o Inkstrom até passa a chorar porque... ele ficou de pé, como um cavaleiro até o fim. É bem legal. E aí... nesse momento, o Surfette sai da Pokébola de novo. Agora pra torcer pelo Dracofish, que está de pé ainda, né? E agora teremos Noivern versus Dracofish. A batalha que era pra ter acontecido, vai acontecer de fato agora. E ela também é muito rápida, muito imprevisível, assim. Na verdade, eles usam de um esquema que foi muito usado na Liga Kalos. Porque depois de algumas trocas de ataques entre o Noivern e o Dracofish, acontece aquela explosão entre um Dragon Rush Dracofish e também um Dragon Pulse do Noivern. E aí uma grande explosão se gera, aquele monte de fumaça, e aí a gente vê os dois Pokémon se encarando. Algum vai cair. E o Noivern acaba caindo. E o Dracofish fica de pé, dando a vitória para o Ash e levando o Ash para o rank de número 9. Ou seja, o Ash só precisa desafiar mais um para chegar para o top 8. É onde acreditamos que o próximo adversário do Ash deva ser o Flint. De qualquer forma, o episódio termina com o Ash feliz por ter conseguido derrotar a Drasna, porque ela é uma Elite Four, não é uma treinadora qualquer. E lá fora ela acaba parabenizando ele, o Inkstrom também, Clemont também. E aí a Bonnie fica encarando a Drasna e ela faz aquele charminho dela e fala: Senhorita Drasna, eu gostaria de pedir você, que é uma mulher tão centrada, focada e forte, para ser a esposa do meu irmãozão. Você aceita? Aí a Drasna fica sem saber o que fazer, fica tipo sem ser super sem graça. E o Clemont pega assim com o bracinho robô dele, a Bonnie, e sai correndo, porque ele fica muito, muito sem graça. De qualquer forma, o episódio termina assim. Meu Deus, resumi o máximo que deu. Obviamente alguns pequenos detalhes ficaram para trás, mas nada tão assim abissal, né? De qualquer forma, foi dois episódios bons, muito bons, para ser sincero. Eu acho que é aquilo, né? É muita coisa que precisa acontecer. Então certas coisas não são tão orgânicas como o primeiro episódio. Eu queria ter um diálogo um pouco maior entre o Ash, o Clemont e a Bonnie sobre o momento que eles viajavam. Eu sei que ainda tá um pouco fresco, porque a gente tem um pós-Alola e antes disso era o XY. Mas de qualquer forma eu queria, sabe, algumas atualizações, sabe, algum papinho do tipo, poxa, e o Punichan? Eu recebi uma carta da Serena, ela está muito bem em lugar tal. Ou eu recebi uma mensagem da Serena, ela está muito bem em um local tal. Então, eu senti falta de uns diálogos entre eles. Rolou um pouco disso em Sun Moon, ainda mais com a carta da Lily. A Serena nem foi citada aqui. Eu sei, eu sou muito suspeito por estar reclamando da Serena não ter sido citada. Mas calma lá, eu só queria um pequeno diálogo. Eu acho que foi morno. Eu acho que poderiam ter impactado um pouco mais. Porém, eu entendi que o episódio era para se formar muito mais um elo, uma amizade entre o Dracofish e o Surfette. Isso foi muito bom. E acaba também nos trazendo a memória de uma outra amizade da época de XY. Hawlucha e Noibat para também Noivern, que são super amigos, né? Então, assim, acaba emulando uma amizade muito semelhante ao que nós tínhamos em XY com esses dois Pokémon. Então, eu gostei bastante do que eu vi ali. Foi uma referência óbvia à amizade dos dois. E eu achei que o Jornadas não poderia dar uma outra reviravolta aqui. Ter esses dois Pokémon como grandes amigos e grandes aliados, podendo até mesmo fazer combinações mais fortes pra frente, é muito importante. Quando você tem um Dragonite invencível até o momento, um Mega Lucario, um Pikachu
com Z-Move e Super Overpower, né? E um G-Max Gengar. Então esses dois pareciam que estavam sobrando. E criar esse vínculo foi importante, porque eles não estão sobrando. Eles estão ali porque eles são grandes amigos e podem nos render ainda muitas coisas. Então, fiquei muito feliz e, obviamente, os dois aprenderam 2 movimentos extraordinários que auxiliam aí o Ash na sua escalada nesse ranqueado. Então, eu gostei do episódio. A captura do gol sobre o Froakie, né? Vou ser sincero, não tenho ideia do porquê o anime fez isso. Eu não tenho ideia do porquê o anime recuou com Piplup, Turtwig e Chinchar para o gol. O anime já tinha recuado com os starters de canto. O gol teve oportunidade, né, de ficar com pelo menos um deles, então até agora nenhum. O gol está com os 3 de Galar. E aí, numa época tão em alta de Sinnoh, que todo mundo tava apostando no starter de Sinnoh pro gol, isso não aconteceu. Então, agora vem o Froakie. E a única coisa que me passa a cabeça é que quando o gol descobrir que o Ash tem aquele super, hiper, mega, ultra blaster Greninja, esse Froakie pode ter alguma influência sobre essas situações. Até lá, assim, sinceramente, achei bem peculiar a captura, tá? Então, é isso. Vamos ver o que eles nos reservam, né? A interação com os Pokémon, a Bonnie e o Clemont, eu gostei bastante. Sobre a evolução do Bunnelby, assim, eu vi como as pessoas não gostaram. Pra mim, tanto faz, sinceramente. Eu gostaria de ter visto também a evolução do Chespin, mas eles preferiram por deixar ali. Inclusive, Chespin foi um dos Pokémon mais engessados de todo mundo ali, né? Até o Diggersby teve mais função. O Chespin estava muito engessado. Eu pensei que eles poderiam pelo menos colocar ali uma interação entre ele e o Grookey, mas não rolou. Bom, vamos pra batalha, que é uma coisa que eu quero conversar agora. Assim, como eu falei pra vocês, imprevisibilidade. Foi o tempo todo difícil de saber quem ia ganhar. Porque em um momento da batalha, passa a se virar um circo, porque o Dracofish, ele é um Pokémon alívio cômico muito forte, mas ele também tem esse peso. E é tanta coisa acontecendo que você começa a teorizar que o Ash vai perder, porque, tipo, vira uma palhaçada um certo momento da batalha, quando o Dracovish está batalhando contra a Altaria. Porque tem um momento que ele acaba olhando ali o coisinho na cabeça da Altaria, né, aquelas fitinhas que ela tem, e ela tá se mexendo. E lembra que o Dracovish estava fazendo com o Surfet, mexendo ali o Alho-Poró? O Dracovish ficou doidão no meio da batalha por conta daquilo. Como lidar, né? Então, assim, é um lance de coisas que ninguém imagina que vai acontecer. Vira uma bananada, mas é uma bananada que deu certo. Então, eu tô bem com isso. Tô ok. Então, assim, foi uma batalha de imprevisibilidade. Gostei. Me deixou o tempo inteiro sem saber o resultado. E eu fiquei feliz com o resultado, né? E eu acho que mesmo se fosse a Drasna, eu também teria ficado feliz, porque eu ficava perdido toda hora. Foi uma batalha sensacional. Enfim, não quero mais me enrolar, mas pra mim, os 2 episódios foram muito bons pra esse retorno de Kalos. A gente ainda vai ter um pouco de Kalos no final de abril, o que talvez me leve a pensar, quem sabe, aí uma ligação ou outro contato com Clemont e Bonnie. E a gente vai ter aí o encontro com o Greninja, inclusive numa preview que a gente já comentou ontem aqui no canal. Esse retorno, esse reencontro, né, do Ash e do Greninja vai acontecer. Vai restar somente a Serena agora. Não sei como eles pretendem colocar a Serena aqui. Serena é uma personagem muito aguardada para o seu retorno, porque os fãs querem ver como o anime vai se adaptar a Serena. Justamente porque a Serena tem um envolvimento um pouco maior com o Ash em relação a todos os outros amigos dele. Porque quando a Serena estava no anime, o anime estava muito mais voltado para um lance mais shonen. E também com um lance mais romance, né? O aspecto romance foi adicionado no anime para o protagonista. Então, vem aí a questão também de como isso vai ser adaptado para o Ash.
né? Porque para a Serena, eu acho que tira de letra. Concurso, foi pra Hoenn, tá super tranquilo. Mas a gente sabe que os fãs talvez estão meio que, tipo, dando a mínima pra esses concursos. Querem saber de Ashe e Serena. Vamos ficar aqui esperando também. No mais, é isso. Camalinha ficando por aqui. Olha, já me enrolei demais. Mas episódio muito bom. Vale a pena conferir. Quero saber a sua opinião. E é isso aí, meus amigos. Me diga aí o que vocês acharam desse especial de 25 anos. Me diga aí nos comentários. Forte abraço. A gente se vê logo logo.